Neuroliderança e pensamento reverso como ferramentas para obtenção de resultados e engajamento extraordinários em equipes corporativas. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A crescente complexidade dos cenários organizacionais tem exigido líderes capazes de articular, de forma integrada, conhecimentos sobre cérebro, comportamento e gestão de pessoas, criando ambientes de alta performance sustentáveis e eticamente responsáveis. A neuroliderança, fundamentada em evidências das neurociências aplicadas à liderança, oferece referenciais sólidos para compreender como emoções, atenção, memória, motivação e tomada de decisão influenciam os resultados de equipes, especialmente em contextos de mudança, pressão por metas e inovação contínua. Em complemento, o pensamento reverso, entendido como uma metodologia estruturada de questionamento de premissas, inversão de perspectivas e exploração deliberada de soluções não convencionais, emerge como ferramenta estratégica para romper padrões de estagnação, elevar o engajamento e fomentar culturas organizacionais mais criativas e adaptativas. A articulação entre neuroliderança e pensamento reverso consolida uma abordagem avançada de desenvolvimento de líderes, capaz de integrar ciência, prática gerencial e inteligência emocional em programas de formação, palestras e treinamentos customizados para organizações que buscam ganhos expressivos de produtividade, clima e retenção de talentos. Empresas e entidades que investem nesse tipo de capacitação ampliam significativamente seu capital humano e simbólico, fortalecem competências de liderança em todos os níveis e criam condições reais para resultados extraordinários, com foco em bem-estar, propósito e sustentabilidade de longo prazo. Esse arcabouço conceitual e prático transforma-se em diferencial competitivo para organizações que desejam contratar projetos, palestras e programas de treinamento de alto impacto, ancorados em evidências científicas e aplicabilidade imediata no cotidiano de gestão de pessoas. Resumo. A neuroliderança, enquanto campo interdisciplinar que articula neurociências, psicologia organizacional e estudos de gestão, tem se consolidado como importante referencial para a compreensão de como processos cerebrais influenciam comportamentos, decisões e padrões de relacionamento no ambiente de trabalho. Este artigo tem como objetivo analisar criticamente a articulação entre neuroliderança e pensamento reverso como ferramentas para a obtenção de resultados e engajamento extraordinários em equipes corporativas, discutindo fundamentos teóricos, evidências empíricas e implicações práticas para o desenvolvimento de lideranças. O problema de pesquisa que orienta o estudo pode ser sintetizado na seguinte questão: de que modo a integração entre princípios da neuroliderança e a aplicação sistemática do pensamento reverso pode potencializar o desempenho, o comprometimento e o clima organizacional em equipes de diferentes segmentos. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica exploratória e integrativa, com ênfase em publicações nacionais e internacionais recentes, complementadas por autores clássicos das áreas de liderança, motivação e comportamento organizacional. Os resultados da análise indicam que líderes que compreendem os mecanismos neurais ligados à emoção, recompensa, estresse, empatia e tomada de decisão tendem a estruturar práticas mais eficazes de comunicação, feedback, gestão de conflitos e reconhecimento. Quando esses conhecimentos são associados ao pensamento reverso, entendido como processo estratégico de inverter premissas, questionar soluções óbvias e explorar cenários alternativos, observa-se maior capacidade de inovação, engajamento voluntário e senso de pertencimento nas equipes. Conclui-se que a integração entre neuroliderança e pensamento reverso configura abordagem promissora para programas de desenvolvimento de líderes, demandando, contudo, aprofundamento empírico, indicadores claros de avaliação e atenção ética permanente ao uso responsável de conhecimentos sobre o cérebro humano no contexto organizacional. Palavras-chave: neuroliderança, pensamento reverso, engajamento de equipes, comportamento organizacional, neurociências aplicadas. Introdução. O avanço das neurociências, nas últimas décadas, ampliou de forma significativa a compreensão sobre os processos cerebrais envolvidos em emoção, cognição, motivação e tomada de decisão, criando novas interfaces com o campo da gestão e da liderança organizacional. A neuroliderança, conceito difundido a partir dos trabalhos de Rock, 2008, e outros pesquisadores, busca integrar achados neurocientíficos a práticas de liderança mais eficazes, humanizadas e alinhadas ao funcionamento do cérebro social dos indivíduos em contextos de trabalho. No cenário brasileiro e internacional, marcado por mudanças tecnológicas aceleradas, volatilidade econômica e transformações no mundo do trabalho, cresce a demanda por líderes capazes de mobilizar engajamento autêntico, criatividade e colaboração, indo além de modelos de comando e controle.
Paralelamente, abordagens baseadas em pensamento reverso, termo utilizado para designar um modo deliberado de inverter perspectivas, questionar soluções convencionais e explorar trilhas alternativas de raciocínio, têm ganhado espaço em metodologias de inovação, resolução de problemas complexos e desenvolvimento de equipes criativas, Leidica, 2018. Ao contrário de técnicas intuitivas de pensar diferente, o pensamento reverso supõe disciplina cognitiva, estruturação de hipóteses e validação sistemática de ideias, o que o torna compatível com ambientes organizacionais que exigem responsabilidade, previsibilidade e alinhamento estratégico. Nesse contexto, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: como a articulação entre neuroliderança e pensamento reverso pode ser utilizada, de modo eticamente responsável e metodologicamente consistente, para produzir resultados de alto desempenho e engajamento extraordinário em equipes corporativas. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente essa integração, discutindo fundamentos conceituais, evidências empíricas e implicações práticas para programas de desenvolvimento de líderes, desenho de políticas de gestão de pessoas e cultura organizacional. A justificativa do estudo encontra apoio na relevância crescente de modelos de liderança que conciliem alta performance, bem-estar e sustentabilidade. Pesquisas apontam que níveis elevados de estresse crônico, ambientes psicologicamente inseguros e estilos autoritários de liderança estão associados a quedas de produtividade, adoecimento psíquico e rotatividade, Edmondson, 2019, Leiter, Maslach, 2016. Por outro lado, combinações adequadas de segurança psicológica, propósito compartilhado e práticas de reconhecimento tendem a favorecer maior engajamento, criatividade e retenção de talentos, Kahn, 1990, Baker, Demerout, 2017. A neuroliderança oferece fundamentos para compreender esses fenômenos em nível neurobiológico e comportamental, enquanto o pensamento reverso fornece ferramentas cognitivas para revisar padrões arraigados de gestão. Do ponto de vista acadêmico, a relevância científica deste artigo reside na proposta de integrar dois referenciais ainda pouco explorados de forma conjunta na literatura nacional, a neuroliderança e o pensamento reverso aplicados ao engajamento de equipes. Embora existam estudos sobre liderança transformacional, liderança servidora, inteligência emocional e psicologia positiva aplicada ao trabalho, a combinação entre evidências neurocientíficas e metodologias estruturadas de reversão de perspectivas representa fronteira promissora de pesquisa. Goldman, Boyatzis, McKee, 2013, Cameron, 2012. Em termos práticos, a discussão apresentada pode orientar organizações na concepção de programas de treinamento e desenvolvimento gerencial ancorados em evidências, evitando tanto reducionismos biológicos quanto usos superficiais ou meramente retóricos de conceitos oriundos das neurociências. Desenvolvimento. A compreensão da neuroliderança exige inicialmente distinguir entre o uso metafórico de termos neurológicos no discurso gerencial e a efetiva utilização de achados empíricos das neurociências. Segundo Rock e Schwartz, 2006, a neuroliderança não se reduz à popularização de expressões como cérebro emocional ou cérebro racional, mas envolve a integração crítica de evidências sobre plasticidade neural, redes de recompensa, processos de atenção e mecanismos de estresse às práticas de liderança e gestão de pessoas. Em linha semelhante, Ringleb e Rock, 2013, argumentam que a aplicação desses conhecimentos deve ser cautelosa, evitando determinismos biológicos ou simplificações excessivas. Autores clássicos da psicologia e da administração, como Lewin, 1951, e MacGregor, 1960, já destacavam que o comportamento humano nas organizações resulta da interação entre características individuais e contextos sociais. A emergência da neuroliderança não invalida tais contribuições, mas as reinterpreta à luz de novas evidências sobre o funcionamento do cérebro em contextos de cooperação, competição e ameaça. Estudos recentes sobre o chamado cérebro social indicam que a exclusão, a humilhação e a injustiça são processadas de forma semelhante à dor física, enquanto experiências de reconhecimento, pertencimento e justiça organizacional ativam circuitos de recompensa associados a neurotransmissores como a dopamina e a ocitocina. Lee Eberman, 2013, Zak, 2017. Nesse sentido, a liderança orientada por princípios de neuroliderança tende a priorizar a criação de ambientes psicologicamente seguros, nos quais as pessoas sintam que podem se expressar, propor ideias e reconhecer erros sem medo de retaliações. Edmondson, 2019, demonstra que equipes com alta segurança psicológica apresentam maior propensão à aprendizagem, à inovação e à colaboração, resultado convergente com estudos de clima organizacional conduzidos em diferentes países. Shine, 2017.
Quando líderes compreendem que experiências reiteradas de ameaça psicológica geram respostas automáticas de defesa, fuga ou congelamento, prejudicando memória, atenção e criatividade, tornam-se mais propensos a revisar práticas de controle excessivo, comunicação agressiva e feedback punitivo. O engajamento extraordinário em equipes, entendido como estado de vigor, dedicação e absorção nas atividades de trabalho, Schaufeli, Baker, 2010, também pode ser analisado à luz da neuroliderança. O modelo de demandas e recursos de trabalho, proposto por Baker e Demerout, 2017, sugere que níveis adequados de recursos, como apoio social, autonomia, feedback construtivo e oportunidades de desenvolvimento, atuam como moderadores do impacto negativo de demandas elevadas sobre o bem-estar e o desempenho. Sob a perspectiva neurocientífica, tais recursos contribuem para que o sistema nervoso mantenha equilíbrio entre ativação e recuperação, evitando sobrecarga crônica de estresse e favorecendo estados afetivos positivos, que, por sua vez, ampliam repertórios cognitivos e comportamentais. Fredrickson, 2013. Inserir o pensamento reverso nesse contexto significa propor que líderes e equipes sejam encorajados a questionar premissas naturalizadas na cultura organizacional, sobretudo aquelas que reforçam padrões de gestão pouco saudáveis. Em termos gerais, o pensamento reverso pode ser definido como a prática sistemática de inverter questões, como evitar falhas. Como garantir aprendizados a partir de falhas, supostos limites, isso é impossível, e soluções habituais, sempre fizemos assim, buscando novas combinações de recursos e modos de ação. Leidica, 2018. Diferencia-se de uma simples atitude de contestação porque demanda método, registro de hipóteses, experimentação controlada e avaliação de resultados, aproximando-se de abordagens de design thinking e pensamento crítico. A articulação entre neuroliderança e pensamento reverso torna-se particularmente relevante em contextos nos quais o engajamento encontra-se estagnado ou em declínio. Em muitas organizações, a baixa participação ativa de colaboradores é explicada apenas por fatores individuais, como falta de motivação ou resistência à mudança, sem consideração adequada de fatores estruturais, simbólicos e relacionais. A partir da neuroliderança, compreende-se que experiências repetidas de desvalorização, incoerência entre discurso e prática e sobrecarga sem reconhecimento acionam mecanismos neurais de proteção, reduzindo a disposição espontânea para o engajamento. O pensamento reverso, aplicado a partir desse diagnóstico, pode levar líderes a inverter a lógica dominante, deslocando o foco de como fazer as pessoas se engajarem, para o que fazemos, enquanto liderança e organização, que dificulta ou inibe o engajamento. Essa inversão, aparentemente simples, tem implicações profundas para políticas de gestão de pessoas, desenho de metas e práticas de comunicação interna. Autores como Goleman, Boyatzis e McKee, 2013, reforçam a importância da inteligência emocional na liderança, enfatizando a capacidade de reconhecer e gerir emoções próprias e alheias. A neuroliderança fornece uma base neurocientífica para essa perspectiva, evidenciando que as emoções não são acessórios da racionalidade, mas componentes estruturantes de qualquer processo decisório. O pensamento reverso, nessa mesma direção, convida líderes a inverter a suposição de que emoções atrapalham o trabalho, perguntando-se de que forma ambientes que negam ou reprimem emoções acabam por reduzir criatividade, colaboração e compromisso. Ao encorajar conversas mais autênticas e compassivas, líderes podem criar espaços em que emoções sejam reconhecidas, nomeadas e integradas de modo construtivo, o que tende a fortalecer laços de confiança e pertencimento. No campo da motivação, as contribuições clássicas de Maslow, 1954, e Herzberg, 1966, continuam relevantes, desde que revisitadas criticamente. As hierarquias rígidas de necessidades ou a oposição simplista entre fatores higiênicos e motivacionais vêm sendo substituídas por modelos que reconhecem a complexidade das motivações humanas em contextos contemporâneos. Estudos recentes sobre propósito, significado e valores no trabalho ressaltam que o engajamento extraordinário decorre, em grande medida, da percepção de alinhamento entre objetivos pessoais e organizacionais. Cameron, 2012, Seligman, 2011. A neuroliderança, ao articular emoções, recompensas e sentido de pertencimento, encontra no pensamento reverso uma estratégia para questionar práticas que instrumentalizam pessoas apenas como recursos produtivos. Ao inverter a lógica de as pessoas existem para servir a organização, para a organização existe para gerar valor a partir de e para as pessoas e a sociedade, líderes abrem espaço para desenhos mais participativos de metas, projetos e carreiras. Do ponto de vista metodológico, a implementação da integração entre neuroliderança e pensamento reverso em programas de desenvolvimento de líderes demanda etapas progressivas.
Primeiramente, faz-se necessária uma alfabetização crítica em neurociência, evitando tanto o fascínio acrítico por explicações cerebrais, quanto o ceticismo que desconsidera contribuições robustas da área. Em seguida, propõe-se a introdução de práticas estruturadas de pensamento reverso em situações reais de gestão, como revisão de processos de feedback, análise de causas de conflitos recorrentes e redefinição de rituais de reconhecimento. Em cada caso, líderes são convidados a identificar pressupostos implícitos, invertê-los sistematicamente e experimentar alternativas, monitorando efeitos sobre clima, desempenho e engajamento. É fundamental ponderar, entretanto, os riscos de usos inadequados da neuroliderança e do pensamento reverso. Autores como Nisbet, 2015, e Kahneman, 2012, alertam para as limitações da consciência sobre processos cognitivos e para a persistência de vieses de julgamento, mesmo entre pessoas treinadas em pensamento crítico. Além disso, existe o perigo de que conhecimentos sobre o cérebro sejam utilizados para intensificar mecanismos de controle, manipulação emocional ou aumento de produtividade em detrimento do bem-estar dos trabalhadores. Assim, qualquer aplicação organizacional desses referenciais deve ser guiada por parâmetros éticos claros, transparência nas intenções e participação dos colaboradores na construção das soluções. No contexto brasileiro, estudos sobre liderança e comportamento organizacional têm apontado especificidades culturais que influenciam estilos de comando, relações hierárquicas e percepções de justiça. Mota, Caldas, 1997, Borges Andrade, Zanelli, Bastos, 2014. A integração entre neuroliderança e pensamento reverso precisa considerar tais particularidades, evitando a simples importação de modelos internacionais. Pesquisas empíricas nacionais mais recentes indicam a importância de fatores como confiança interpessoal, comunicação direta e valorização simbólica para o engajamento de equipes em diferentes setores. Oliveira, Gondim, 2019, Siqueira, Gomide Júnior, 2014. Tais evidências sugerem que programas de desenvolvimento de liderança baseados em neuroliderança e pensamento reverso devem ser contextualizados, dialogando com narrativas, expectativas e histórias específicas de cada organização e grupo de trabalhadores. Por fim, cabe destacar que a busca por resultados e engajamento extraordinários não pode ser dissociada de preocupações com saúde mental, diversidade e inclusão. Pesquisas recentes evidenciam aumento de quadros de ansiedade, depressão e síndrome de burnout associados a ambientes de trabalho excessivamente competitivos e pouco acolhedores. World Health Organization, 2019, Leiter, Maslach, 2016. Uma neuroliderança eticamente comprometida, associada a práticas de pensamento reverso, tende a questionar metas irrealistas, jornadas extenuantes e culturas de disponibilidade permanente, propondo configurações mais equilibradas de trabalho. Inverter a lógica de que resultados extraordinários exigem sacrifícios extremos, para resultados sustentáveis dependem de equilíbrio, recuperação e respeito aos limites humanos, representa uma das aplicações mais relevantes dessa abordagem integrada. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que a integração entre neuroliderança e pensamento reverso constitui abordagem promissora para a promoção de resultados elevados e engajamento extraordinário em equipes organizacionais, desde que orientada por rigor conceitual, evidências empíricas e princípios éticos claros. A neuroliderança, ao oferecer compreensão aprofundada sobre os processos cerebrais que sustentam emoções, motivação, atenção e tomada de decisão, contribui para que líderes reconheçam limites e potencialidades humanas no trabalho, revisando práticas tradicionais de comando, controle e punição. Em paralelo, o pensamento reverso fornece um conjunto de ferramentas cognitivas e metodológicas para questionar premissas arraigadas, inverter perspectivas e explorar soluções inovadoras em contextos de alta complexidade. Retomando o problema de pesquisa proposto, observa-se que a articulação entre esses dois referenciais amplia significativamente a capacidade das lideranças de transformar ambientes organizacionais em espaços de aprendizagem, cooperação e sentido compartilhado. A partir de uma compreensão neurocientífica da importância da segurança psicológica, do reconhecimento e da justiça organizacional, o pensamento reverso incentiva líderes e equipes a revisarem narrativas e práticas que naturalizam o desengajamento, a desconfiança e a sobrecarga. Nesse processo, torna-se possível desenhar rotinas de feedback mais empáticas, rituais de celebração coerentes com os valores declarados e sistemas de metas que considerem tanto a performance quanto o bem-estar dos trabalhadores. Do ponto de vista prático, os achados sugerem que programas de desenvolvimento de líderes baseados nessa integração devem contemplar, no mínimo, 3 dimensões: formação conceitual sólida em neuroliderança, treinamento estruturado em técnicas de pensamento reverso aplicado a problemas reais da organização e construção coletiva de indicadores de engajamento, clima e resultados que permitam avaliar de forma contínua os efeitos das intervenções.
A ênfase recai não apenas em mudanças individuais de comportamento, mas também em transformações culturais e estruturais que sustentem, ao longo do tempo, padrões mais saudáveis e produtivos de relação entre pessoas, equipes e organização. Em termos acadêmicos, a principal contribuição deste artigo consiste em evidenciar a complementaridade entre neuroliderança e pensamento reverso como campo fértil para pesquisas interdisciplinares futuras, especialmente no contexto brasileiro, ainda carente de estudos empíricos que testem, com desenho metodológico robusto, os impactos dessa integração sobre indicadores objetivos e subjetivos de desempenho e engajamento. Recomenda-se, assim, a realização de pesquisas longitudinais e estudos de caso em diferentes setores econômicos, capazes de analisar processos de implantação, resistências, adaptações culturais e resultados observados. Por fim, destaca-se que a busca por resultados e engajamento extraordinários não deve ser confundida com intensificação ilimitada de produtividade. O verdadeiro avanço reside em conceber organizações em que metas desafiadoras convivam com respeito à dignidade humana, diversidade, saúde mental e sustentabilidade social. A neuroliderança, aliada ao pensamento reverso, pode contribuir decisivamente para essa transformação, desde que orientada por um compromisso ético de colocar o conhecimento científico a serviço do florescimento humano e não de sua exploração. Referências: 1. Baker, Arnold B. Demerout, Evangelia, Job de Mendes Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, V. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. 2. Borges Andrade, Jairo Eduardo, Zanelli, José Carlos, Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt, org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 3. Cameron, Kim S. Positive Leadership, Strategy for Extraordinary Performance. 2. Ed. São Francisco, Berrett Kohler, 2012. 4. Edmondson, M.C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 5. Fredrickson, Bárbara L. Positive Emotions Broaden and Build. In Divine, Patrícia G. Plant, E. Ashby, ed. Advances in Experimental Social Psychology. San Diego, Academic Press, 2013. p. 1 a 53. 6. Goldman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Anne. Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence. 10 TH Anniversary ed. Boston, Harvard Business Review Press, 2013. 7. Hesberg, Frederick. Work and the Nature of Man. Cleveland, World Publishing, 1966. 8. Kahn, William A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, Briarcliff Manor, v. 33, número 4, p. 692 a 724, 1990. 9. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2012. 10. Leiter, Michael P. Maslach, Cristina. Burnout and Engagement, Contributions to a New Vision. Burnout Research, Amsterdã, v. 3, número 4, p. 156 a 160, 2016. 11. Lieberman, Matthew D. Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow, 2013. 12. Leidica, Jeanne. Why Design Thinking Works. Harvard Business Review, Boston, v. 96, número 5, p. 72 a 79, 2018. 13. Lewin, Kurt. Field Theory in Social Science, Selected Theoretical Papers. New York, Harper e Row, 1951. 14. Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. New York, Harper e Row, 1954. 15. McGregor, Douglas. The Human Side of Enterprise. New York, McGraw-Hill, 1960. 16. Mota, Fernando C. Prestes, Caldas, Miguel Pinto. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo, Atlas, 1997. 17. Nisbet, Richard E. Mindware, Tools for Smart Thinking. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2015. 18. Oliveira, Áurea de Fátima, Gondim, Sônia Maria Guedes. Liderança, Confiança e Engajamento, Evidências em Organizações Brasileiras. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, v.
19, número 3, p. 608 a 616, 2019. 19. Hingleb, A.O.H. Rock, David. The Emerging Field of Neuroleadership. In Hockenbury, Don, Hockenbury, Sandra, ed. Discovering Psychology, The Science of Mind. New York, Whorf Publishers, 2013. p. 1 a 15. 20. Rock, David. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, Sydney, v. 1, p. 1 a 9, 2008. 21. Rock, David, Schwartz, Jeffrey. The Neuroscience of Leadership. Strategy mais Business, New York, número 43, p. 1 a 10, 2006. 22. Shine, Edgar H. Shine, Peter. Organizational Culture and Leadership. 5. Ed. Hoboken, Wiley, 2017. 23. Schaufel, Vilmar B. Baker, Arnold B. Defining and Measuring Work Engagement, Bringing Clarity to the Concept. In BAKKER, Arnold B. Leiter, Michael P. ed. Work Engagement, A Handbook of Essential Theory and Research. New York, Psychology Press, 2010. p. 10 a 24. 24. Seligman, Martin E. P. Flourish, A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York, Free Press, 2011. 25. Siqueira, Mirlene Maria Matias, Gomide Júnior, Sinésio. Vínculos do indivíduo com o trabalho e com a organização. Em Siqueira, Mirlene Maria Matias, org. Novas medidas do comportamento organizacional. Porto Alegre, Artmed, 2014. p. 110 a 123. 26. World Health Organization. Barney Altan, Occupational Phenomenon, International Classification of Diseases. Geneva, RU, 2019. 27. Zach, Paul J. The Neuroscience of Trust. Harvard Business Review, Boston, v. 95, número 1, p. 84 a 90, 2017. 28. Borges, Lívia de Oliveira, Yamamoto, Oswaldo Hajime, org. Psicologia e Trabalho no Brasil. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2014. 29. Cameron, Kim S. Spreitzer, Gretchen M. ed. The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship. New York, Oxford University Press, 2012. 30. DC, Edward L. Ryan, Richard M. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 31. Dweck, Carol S. Mindset, The New Psychology of Success. Updated ed. New York, Random House, 2016. 32. Grant, Adam. Originals, How Nonconformists Move the World. New York, Viking, 2016. 33. Hill, Linda A. Brando, Greg, Truelove, Emily, Linebeck, Kent. Collective Genius, The Art and Practice of Leading Innovation. Boston, Harvard Business Review Press, 2014. 34. Kelly, Tom. Kelly, David. Creative Confidence, Unleashing the Creative Potential Within Us All. New York, Crow Business, 2013. 35. Oliveira, José Carlos de Rocha, Renata Lima da Segurança Psicológica e Inovação em Equipes, Evidências em Empresas Brasileiras de Serviços. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 24, número 5, p. 413 a 430, 2020. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.